Olha, foi graças à Revolução de 64, revolução sim, e democrática sim. Por quê? Porque havia, ao contrário do que disse a Amanda agora, havia uma ameaça muito grande do Brasil cair num regime comunista. O João Goulart vinha tendo uma série de ações em parceria com os órgãos de esquerda, com os grupos de esquerda, com movimentos sindicais de esquerda, e o Brasil estava, sim, na eminência de virar um país comunista. E ainda bem que não virou. Nós vimos o que aconteceu com Cuba, que virou um país comunista, nós vimos o que aconteceu mais recentemente com a Venezuela, estamos vendo o que está acontecendo com a Argentina e talvez vejamos em breve o que vai acontecer com o Chile. Aquela época, 1964, eram outros momentos, um outro tempo, um tempo em que havia uma disputa na Guerra Fria entre os países do bloco comunista, grupo com o qual se relacionava bem João Goulart e gostaria talvez até de colocá-lo nesse grupo, e os países alinhados com os Estados Unidos, os países capitalistas. Houve abusos? Sim, mas houve abuso de parte a parte, né? O regime militar também respondeu aos ataques terroristas daqueles que assassinaram pessoas, sequestraram, mataram, fizeram assalto a banco. Está aí, ó, o quartel-general do Exército aqui em São Paulo chama-se Mário Cosel Filho. Por quê? Porque puseram uma bomba para explodir um coitado de um soldado que estava prestando serviço militar obrigatório. Mataram uma série de pessoas à coronhada, explodiram o aeroporto de Guararapes, lá no Pernambuco. Ou seja, a esquerda cometeu uma série de atrocidades. Claro, sempre querendo justificar que isto era para implementação da democracia. Mentira! O próprio Fernando Gabeira, que foi um militante de esquerda, disse que os movimentos de esquerda não queriam implementar democracia coisa nenhuma. Eles queriam implementar aqui no Brasil uma ditadura de esquerda, né? Queriam implementar aqui um regime totalitário, comunista. Era isso que queriam fazer naquela época e as Forças Armadas responderam a um clamor da sociedade. Aquela marcha dos 100 mil pela família e pela liberdade. Toda a igreja, a imprensa naquela altura apoiaram a Revolução de 64, apoiaram a tomada do poder para evitar o mal maior que era o caminho que estava tomando o governo do João Goulart junto com os grupos de esquerda, que por sua vez se insurgiram de forma agressiva, né, com todos esses crimes que nós conhecemos, mas que foram omitidos por essa comissão da inverdade. Essa comissão da inverdade que só ouviu um lado. Todos os assassinatos, os sequestros, os justiciamentos que foram feitos, mesmo entre eles, os guerrilheiros de esquerda, que matavam os seus próprios companheiros, que por sua vez eles achavam que tinha passado por outro lado. Muitos dos quais não tinham passado por outro lado coisa nenhuma, mas mesmo assim foram mortos. Então esta é a verdade que precisa ser dita com todas as letras.